Nossas escolhas de hoje são nosso futuro de amanhã. Então, assim, eu preciso construir músculo, eu preciso deixar meu osso forte, porque não adianta eu ter 100 anos e passar ali em cima da cama. Alguém tendo que me limpar, me trocar. A gente quer chegar aos 100 anos com qualidade de vida. Então, assim, eu quero chegar lá caminhando, lúcida, independente, cuidando da minha vida. Então, eu preciso hoje fazer escolhas mais saudáveis para que no futuro eu esteja assim. E a medicina da longevidade, a integrativa, ela traz justamente isso, sabe? De forma fisiológica, de forma que você não vai destruir sua saúde. Você vai construir essa saúde. Muito boa noite, está no ar mais um Dr. Cash, o nosso encontro quase que diário aqui no meu canal do YouTube, sempre com um grande time de profissionais que trazem com muita expertise, credibilidade e informações para as nossas noites. Hoje eu tenho a honra de receber uma profissional que tem transformado a vida de muitas mulheres através de uma visão moderna da ginecologia. Mais do que tratar doenças, ela acredita que a mulher precisa ser cuidada de forma integral, olhando hormônios, saúde emocional, qualidade de vida, autoestima e longevidade. Seja muito bem-vinda, doutora Paula Zimmermann. Privilégio recebê-la aqui. Muito obrigada, para mim é um grande prazer. Quanto tempo, né? Quanto tempo. Pois é, muito bom. A doutora Paula está com a gente desde 2023. Em 2023 ela recebeu a premiação Estrelas da Saúde, participou da primeira edição. 2024, por uma eventualidade, não pôde estar, mas foi indicada novamente. E esse ano está aqui, sempre com muitas novidades. É um profissional que eu admiro muito, muito atuante nas redes sociais. Inclusive, antes da gente começar, já deixa seu arroba, Paula, o pessoal ir lá seguir e acompanhar os conteúdos. Arroba doutora Paula Zimmermann. Isso, vocês acompanham lá. Doutora, muitas pessoas conhecem, né, a profissional, mas poucas pessoas conhecem a mulher que existe por trás do jaleco. Quem que era, na verdade, a Paula antes dessa grande transformação pessoal? Porque eu te conheci em 2023, era uma outra Paula, né? Sempre muito linda, sempre com autoestima muito elevada, mas hoje eu me deparo com uma outra Paula. E eu quero que você fale um pouquinho dessa transformação. Eu acho que a essência sempre teve aqui. Eu penso que em toda a minha caminhada, a minha trajetória, eu sempre mantive a minha essência. Sim. E esse é o meu maior foco, que é esse amor que eu tenho em servir, em cuidar, em ser acolhedora, em ser assim mãezona, em ser muito explicativa, em gostar de falar, de ouvir. Então isso eu sempre mantive. Mas eu era uma mulher cheia de dores, de traumas, que carregava pesos, que estava sobrecarregada, né? Eu costumo dizer que tinha uma menininha ferida aqui dentro que estava buscando por respostas, por conhecimento. Sim, e o que vem de toda essa transformação é justamente esse cuidado, esse autoconhecimento, esse autoamor, esse automaternar. E eu acho que é isso que vem transparecendo de tudo isso que veio acontecendo na minha vida. Que legal. Doutora Paula é muito bem casada, né, com o doutor Túlio. Doutor Túlio. Mamãe de 3, gente. Mamãe de 3. E assim, um exemplo, né? Essa virada de chave foi sensacional. Paula, hoje você acredita que você levanta outras mulheres através do seu exemplo? Sim, com certeza. Inclusive, assim, muitas mulheres, né, mandam mensagem no direct ali, nas redes sociais e falando, nossa, como é que você fez? Eu quero fazer também. E você me inspira. Nossa, eu tô indo pra academia porque eu tô vendo você postar. Se a sua vida é tão corrida, você vai, eu também posso ir. Nossa, eu quero suplementar, eu quero comer bem. Sim, então, a gente acaba sendo um exemplo para quem acompanha, né? E em que momento, assim, da sua vida, você parou, analisou, né, você como um todo e falou, não, eu preciso mudar, eu preciso cuidar da minha própria saúde, eu preciso fazer algo por mim? Olha, toda a metodologia que eu aplico dentro do consultório com a paciente, tudo que eu ensino, primeiro eu pratico. Então, faz muitos anos que eu sigo a linha da integrativa. Tem mais de 10 anos. Eu suplemento há mais de 10 anos. Mas eu não trazia isso no meu dia a dia. Sim. Então, assim, era algo que eu praticava, que eu valorizava, atividade física, alimentação, etc.
mas que eu não trazia isso, eu não concatenava isso como um conhecimento, não falava muito disso com as pacientes dentro do consultório, porque eu fui formada na medicina tradicional, então eu tratava muito doenças, né? Então era aquele conceito mais mama, vagina, tudo ok, tchau. Né? Sim. E aí eu comecei a perceber a diferença que existia na minha vida em relação a isso. E o que muita gente questionou, até quando eu fui para fazer toda a questão cirúrgica do meu tratamento, os médicos falavam assim, gente, mas não é possível, você não tem colesterol, você não tem diabetes, você não tem pressão alta. Eu cheguei para fazer exame do sono, ele disse, não, certeza que você tem apneia do sono, porque eu tava com 122 quilos. E aí eu disse, eu não tenho nada, eu durmo bem. Mas você ronca? Não, eu não ronco, pode perguntar pro meu marido. E aí fizemos o exame, de fato, eu não tinha nada, tava super saudável. Justamente por conta de que eu me cuidava muito. Então, da onde vinha aquele sobrepeso? Aquele sobrepeso vinha muito da parte emocional. E foi nesses insights da minha própria vida que eu fui criando meu próprio método de olhar a mulher integral. Então, como? Gente, não pode ser só mama e vagina, tem algo mais. Peraí, tem vitamina. Como é que essa mulher senta na minha frente e diz, tô cansada, tô esgotada, tô com queda de cabelo e eu olho isso aqui, tá normal? Não pode estar normal. Bom, se eu tô fazendo em mim, tá dando resultado, tem que ter um outro caminho. Aí foi quando eu comecei a estudar integrativa. Eu disse, espera, já tô aplicando isso, tô suplementando, faço atividade física, como melhor, bebo água, cuido do sono, intestino. Tá faltando, porque eu ainda tô gorda. E agora? O que tá faltando, né? E aí foi quando eu fui para a saúde da mulher. Eu sou formada em constelações familiares, tenho especialização em relacionamento de casal. Então, assim, eu busquei todas as áreas e eu fui vendo como cada coisa se encaixava num grande quebra-cabeça. Tudo é um ciclo, né? É um conjunto, na verdade. Um conjunto. Então, assim, devido aos traumas, eu não me permitia, eu me escondia atrás da gordura. Tanto que em todo o processo de perder peso, eu cheguei a fazer terapia semanal. Justamente porque eu comecei a sentir muito medo. Eu falava assim, gente, eu tô indefesa, as pessoas estão me olhando, né? Então, aquilo vinha. E as dores que estavam escondidas embaixo daquela gordura começaram também a vir à tona. Então, todo esse processo que eu passei, ele foi transformador na minha vida e ele é também na vida das minhas pacientes, porque eu aplico isso lá dentro. Então, quando uma mulher chega e fala, olha, eu tô com falta de libido, não é só a sua testosterona tá baixa, é o todo. Então, pode ser físico, pode ser hormonal, pode ser emocional, pode ser do relacionamento, pode ser um trauma de infância, pode ser um bloqueio sexual. Então, toda essa investigação, até a parte espiritual, porque nós somos seres integrais, somos corpo, mente, espírito, eu acredito muito nisso. Eu também. Então, às vezes, a forma como a gente foi criado, educado ali na religião, faz a mulher não conseguir ter um relacionamento sexual saudável. Eu já tive paciente que me disse, olha, eu tô casada há 10 anos, eu nunca tive um orgasmo, porque na minha cabeça, se eu sentir prazer, eu sou uma mulher da vida. Então, ela escutou isso quando ela estava ali em formação. Um bloqueio enorme. Um bloqueio. Então, como que a medicina tradicional trata isso? Não trata. Então, foi juntando tudo isso que eu disse, espera, tem algo mais. E foi nessa busca do algo mais e aplicando cada coisa, porque isso foi construído ao longo de mais de 10 anos, né? Sim, não foi do dia para noite, é um processo. E aí agora eu estou colhendo os resultados disso. Então eu colhi muito internamente, né? Eu fiz muitos anos de terapia, faço até hoje. Hoje eu já faço quinzenal, que é manutenção. Mas tenho várias formações na saúde mental. Então, isso foi algo que me ajudou muito e me ajuda muito também com os pacientes. Qual foi o momento mais difícil dessa jornada, né, desse processo de emagrecimento, doutora Paula? E após esse processo, uma nova Paula desabrochou? Com certeza. Eu acho que a parte mais difícil foi se sentir vulnerável. Então, de estar mais exposta, de se sentir menos forte. Justamente o que eu trabalhei muito antes do emagrecimento foi sobre o meu feminino. Então, desde pequena... Você se posicionava muito segura, né? Sim. Desde pequena, eu sempre fui muito forte, independente. Eu fazia tudo sozinha. Então, assim, eu dirigia desde os 12 anos de idade.
Eu que auxiliava o meu pai na empresa, eu fazia caixa, pagava funcionário, eu tinha 14 anos. Uma energia masculina muito grande. Muito grande. Então, assim, Muito bem. vir para o feminino, né? Ser vulnerável, ser doce. Eu achava que era futilidade. Eu não arrumava o cabelo. É um caminho de volta que a gente tem que fazer, né? Sim, é um eu me caminho sinto de volta. é um caminho de volta que eu fiz e que eu tento fazer em algumas ações todos os dias ainda. Sim. Por exemplo, assim, às vezes eu pego o galão de água sozinha, daí eu volto, deixo assim, amor, pode pegar pra mim, por favor? Meu marido fica bravo, porque às vezes a gente vai pra academia e eu vou na frente, eu quero abrir a porta, ele olha pra mim e fala assim, calma. Assim, que ele abre a porta pra mim passar, fecha a porta, abre a porta do carro. E assim, essa energia masculina, porque eu fui criada como você também, Paula. Muito independente, desde muito nova. Então, assim, minha mãe sempre criou a gente muito, assim, sempre foi muito presente, mas muito solta pra gente ser criada Se pra vira, vida, né? Se vira. Exato. A minha mãe também era muito assim, se vira, faz acontecer. Aham. Tanto que às vezes quem me acompanha fala assim, como é que você dá conta? Eu falo, porque eu faço o que tem que fazer. Porque foi assim que a minha mãe ensinou. Levanta e faz, A minha mãe não também. espera. Minha mãe também. Mas isso também leva a gente para o outro lado, né? Eu nunca vi a minha mãe descansar. Eu nunca vi a minha mãe parada. Eu nunca vi minha mãe num salão, num spa, numa massagem. Então isso não existia na minha rotina. Isso é. E todo esse caminho eu aprendi de volta. Então eu aprendi, pera, eu preciso ter limite, eu posso dizer não, eu posso desagradar, eu me permito não ser perfeita, eu me permito não ser amada. Se você não me ama, não gosta de mim, tá tudo bem. Mas eu preciso me amar. Então foi muito esse caminho de voltar pra dentro. Eu preciso me amar, eu preciso me valorizar, eu preciso me sentir bem comigo. Essa questão de se automaternar mesmo, de se autoacolher. Espera, antes de que alguém me veja, eu preciso me ver. Então, toda essa energia do feminino foi o que eu trabalhei muito. E aí foi o processo mais difícil de me sentir vulnerável, desprotegida, de sentir muita culpa. Porque quando eu levantava para ir para academia, eu pensava, meu Deus, a minha mãe nunca foi na academia, como que eu tô indo? Quando eu ia para fazer uma massagem, meu Deus, isso aqui é fútil. Eu tô perdendo tempo, tô rasgando dinheiro. A gente sente culpa, né? Que coisa, que sentimento estranho, né? E a terapia, por isso, foi muito bom pra mim, porque eu fui fazendo alguns exercícios. Então, por exemplo, eu comprei um perfume que a minha mãe gosta muito. Todas as vezes que eu ia fazer algo que eu me sentia assim, eu colocava o perfume dela. Respirava fundo, fechava os olhos, imaginava ela e as mulheres da minha família. E diziam, é por vocês também. Paula, eu tive que fazer isso também, você acredita? Sabe como? Eu tinha dificuldade de comprar uma bolsa mais cara pra mim. E eu falava assim, gente, como que eu vou comprar uma bolsa desse valor? Eu tive que fazer uma amiga minha que mexe com constelação, teve que me constelar. Ela falou assim, eu falava assim, como que eu vou comprar uma bolsa desse valor? Tem gente da minha família que passa dificuldade, que vive com salário, minha vozinha, eu ajudo ela todo mês. Eu falei, como que eu vou? É um absurdo eu fazer isso. Sim. E aí ela falou assim, você tem que entender que cada um tem o seu merecimento, que você vai fazer por elas. Sim. Porque elas às vezes tinham vontade, mas não tiveram a oportunidade que você teve, que você tem. Então, quando você for comprar, vai ser, eu tô comprando por fulano, por fulano, por fulano, e vai honrando elas dessa forma. Sim. Porque a minha família também são mulheres fortes, mulheres que viveram sozinhas, muitas carregaram a família nas costas, então enfrentaram muitas dificuldades, né? Eu lembro da minha mãe dentro de um tambor fazendo sabão para vender. Olha. Então, assim, a minha mãe sempre foi muito trabalhadeira, sempre fez 1001 funções, né? Então, assim, eu pensava, meu Deus, como eu posso estar aqui nesse lugar, né? Eu lembro, assim, que a primeira vez que eu fui num restaurante chique, eu quase tive uma crise de pânico. Porque eu sentei e eu escutava a minha mãe falar, assim, meu marido conversando comigo, tudo lindo, a comida linda. E eu, assim, dentro de mim, num caos, porque eu escutava minha mãe falar, você tá jogando dinheiro fora? Você gasta demais, você tem que economizar, vai faltar. Então, eu escutava o tempo todo, assim, a voz da minha mãe. E ele olhou pra mim e falou, por que você tá tão incomodada? Eu falei assim, não é nada não. Eu respirei e falei, mas eu vou ficar aqui. E aí, depois eu contei, porque a gente tem uma comunicação muito boa, a gente conversa sobre tudo. Sim, não, querida Tortulho, muito querida. E aí eu falei, olha, que na hora tava acontecendo isso e isso, e aí a gente conversou bastante. E ele me ajudou também. E aí, com o passar do tempo, isso foi entrando nos eixos.
Então, há muito tempo eu vinha colhendo tudo isso de forma interna. Então, internamente eu estava mais segura, mais posicionada, Sim. né? Mais firme, mais feminina. Já não estava mais surtando com uma massagem, né? Já me permitia Emagrecimento, se fazer a permitir. unha, arrumar o cabelo, Sim. passar uma maquiagem. Eu não sabia passar batom. Eu nem tinha batom. Eu achava isso o cúmulo do absurdo. Pai, você vai gastar dinheiro com maquiagem, ficar passando maquiagem. Não. O que importa é o meu cérebro. Sim. Porque eu escutei muito isso. Paula, você tem que estudar. Paula, você tem que ser independente. Paulo, o que importa é o que tá dentro. Também. Isso aí ninguém vai tirar de você. Isso ninguém vai tirar de você. Eu vi muito isso. Então, assim, pra mim, toda essa parte era supérflua. E a gente tem que se policiar muito, Paula, pra não passar isso pros filhos, né? Sim. Porque a gente fala assim, às vezes eu olho meu filho, né, e falo assim, nossa, você tem que aproveitar as oportunidades, porque na minha época eu não tive a oportunidade que você teve, né? E é claro que as coisas vão melhorando, nossos filhos vão tendo acesso que nós não tivemos, e vai ser assim sucessivamente, a gente espera, de geração Sim. em geração. E a gente às vezes quer deixar eles presos na forma como a gente foi criada. Sim. Então tem hora que eu falo assim, ai, tem hora que eu me policio e falo assim, parece que eu tô dando mordomia demais pra esses meninos, sabe? Não é assim? Você também se pega dessa forma? Eu acho que eu já sou mais permissiva. Aham. Meu marido, ele já fala mais isso pra mim. Ele fala assim, ah, não, na nossa época não era assim, o que esses meninos vão virar? Então, ele ainda tem Aham. muito isso. Eu Sim. sinto que eu solto mais, sabe? Igual o Arthur disse, mãe, quero fazer inglês. Tá bom. Aí, 3, 4 meses depois, ah, não é isso que eu quero parar. Meu marido ficou arara, né? Aham. Comece e não continua. Agora você força ele tem que fazer. Não, ele não quer. Deixa ele escolher. A gente não pode escolher. O pai falava assim, é assim, acabou, né? Você não tinha escolha. Uhum. Mas o que a gente agora tá pagando terapia pra aprender? Não, eu tenho escolha. Eu posso. Exatamente, Eu exatamente. posso falar o que eu sinto. Então Sim. deixa ele. Que bom que ele disse, mamãe, eu não Que quero. ele tem essa liberdade de Né? falar com você, né? Sim. Que quer o que não quer. A mulher moderna está esgotada, né, Paula? Você atende mulheres todos os dias. O que você mais percebe nos consultórios atualmente? Cansaço. Excesso de esgotamento, carga? Sobrecarga. É a queixa mais frequente. O que eu vejo muito é esse desequilíbrio que a maioria de nós temos, que eu acho que isso vem das gerações, né? Eu acho que isso é um legado que a gente está trazendo, de que a mulher se masculinizou. Então, assim, uma coisa que eu vejo frequente, o masculino virando um banana e a mulher a forte. Só que, biologicamente, a mulher não foi criada pra isso. E nem o homem pra virar um E banana. nem o homem pra virar banana. Tá tudo bagunçado. Tá tudo bagunçado. E você vê assim, a mulher, quando ela tá numa situação de estresse, de pressão, de problema financeiro, de preocupação, ela libera cortisol. E isso vai acabar com o sistema hormonal dela. O homem libera a testosterona. A testosterona é o hormônio da ação. Então, ele foi preparado biologicamente pra aguentar pressão, pra aguentar preocupação. Por isso que às vezes você chega pra um homem e você fala, ai, tô me descabelando, que eu tenho que pagar o financiamento, eu tenho que fazer tal coisa, e ele tá assim, pleno. Ah, eu também tenho, mas vai dar certo. E você tá, e ele tá. É porque biologicamente ele aguenta. Sim. Só que essa inversão de papéis, isso tá acabando com a gente. Por quê? Porque além de você ter que ser forte, lidar com a finança, carregar a responsabilidade de sustentar emocionalmente, fisicamente, às vezes financeiramente aquela casa, você ainda se sente culpado. Porque pra fazer isso, você deixa o filho em casa. Você sai. Alguém cuida dele que não é você. Sim. Sempre tem um preço pra ser Sempre pago. tem um preço, sempre tem um preço. E aí você se culpa, aí você acha eu não sou boa o suficiente. Se eu sou uma boa mãe, eu não sou uma boa gestora. Se eu sou uma ótima empresária, mas eu não sou boa esposa, eu não consigo dividir o meu tempo. E aí você acaba E aí entrando vem a sociedade julgando, né? Ah, mas aquela mulher trabalha demais, ela fica assim, fica com um, com o outro. Mas eu falo assim, Paula, a vida é feita de escolhas, né? E a gente... Os nossos filhos, eles colhem os frutos das nossas escolhas. Então, às vezes, a gente fazer a escolha de trabalhar fora, construir um legado, né, viver uma vida de propósito, impactar outras vidas e consequentemente, colher os frutos disso e transferir isso para os nossos filhos, né, proporcionando uma vida mais confortável, uma vida melhor, é fruto das nossas escolhas. Então, assim, para mim poder hoje
proporcionar uma vida mais confortável para os meus filhos, eu tive que abrir mão muitas vezes de acompanhar eles em momentos importantes, aprendendo a falar, a andar, porque eu tinha que estar me equilibrando pratos, estudando, trabalhando. Então são escolhas. E eu falo pra você uma coisa que eu falei pra uma mentorada essa semana, ela se culpando muito, sabe? Ela é contadora e ela fala, ai, tem hora que eu penso em parar com tudo e só cuidar dos meus filhos, direcionar. Eu falei, pois é, mas pergunta pro seu filho, o que ele sente mais orgulho? Se ele vai te valorizar mais sendo uma mãe dona de casa, que vai viver pra eles, ou se ele vai te valorizar mais se você for uma mulher bem-sucedida profissionalmente, uma mulher que se destaca, que vive um propósito. Porque meus filhos hoje têm orgulho de falar assim, é minha mãe, trabalha, e seus filhos também. Sim. Tenho certeza. Minha mãe é Sim. médica, minha mãe... Agora, se você estivesse em casa, será que eles teriam a mesma visão a seu respeito? E também que uma hora eles vão crescer e vão casar. Muito é a vida deles. E aí o tempo passou. E aí a gente ficou pra trás. Eu acho que as mulheres, elas vivem cansadas, sem energia, né? Isso afeta hormônios, vitaminas, por esse excesso de cobrança, né, Paula? Excesso de cobrança. Porque Autocobrança. você vê, para o homem, ninguém fica falando pro homem que ele tem que ficar em casa, ou que ele tá sendo um pai ausente, ou que ele não tava na festa de aniversário, ou na Não, apresentação se o homem da viaja escola. 15, 20 dias pra trabalhar, tá certo. provedor, trabalhando. Provedor. Uhum. Agora a mulher, vai a mulher fazer isso. E se a mulher fica em casa, ela é criticada. Nossa, não faz nada, só fica em casa nas costas do marido. Aham. Aí se ela trabalha, nossa, trabalha demais. Eu me lembro que quando o Davi nasceu, eu voltei a trabalhar com 4 meses dele. E aí eu tinha 3 babás, porque rodava 24 horas. Uhum. Ele quase não dormia à noite, ele foi um bebê que me deu muito trabalho. E eu não conseguia trabalhar e cuidar dele à noite. Era insano. E o meu trabalho exige muito que eu esteja bem, Sim. eu tenho que estar centrada, Sim. né? E aí eu me lembro das pessoas criticarem pra caramba. Ai, ela tem 3 babás. Já cheguei a ter 4 babás assim em turnos. Uhum. Ai, ela tem 4 babás, que absurdo, não cuida do filho, né? E depois passar uma fase, nossa, mas você é muito maravilhosa, porque você emprega tanta gente. Ai, E além porque as disso, pessoas, né? Paula, elas avaliam só o nosso momento. Sim. Elas não enxergam o nosso processo. Isso é bíblico, né? Sim. Você vê os grandes homens, grandes nomes bíblicos, Moisés, Davi. Davi é lembrado só pelo gigante, né? Sim. Mas e o tanto de coisa que ele teve, que ele passou durante o Antes processo? do gigante também, né? O Moisés, então, Moisés também e vários outros. Agora a gente, as pessoas, elas só enxergam o momento. Então você é aplaudido pelo seu momento. Sim. Mas durante o processo é tanta pedrada que a gente leva, Sim. que a mulher, ela acaba querendo dar conta do mundo. Do mundo. E é Ela- por isso que esse processo de voltar pra dentro, de se olhar, se curar e falar, pera, eu não preciso que ninguém me valide, que ninguém me aprove, que ninguém entenda o meu plano. Porque quando eu disse pro meu pai, eu vou ser médica, ele disse, endoidou? Meu pai fala pra mim hoje, eu nunca acreditei que ser médica até o dia que você pegou esse diploma. Eu achava assim, não vai dar, não vai dar. Por quê? Porque nós éramos de uma família muito humilde, né? Ele achou que não ia dar conta de... Ele falou, não vou dar conta de custear, não tinha tantos acessos igual tem hoje, financiamento, FIES, outras opções. Então, assim, meu pai falava assim, cada passo seu era um frio na minha barriga, que eu pensava, ela não vai dar conta, ela vai frustrar, eu preciso... Meu pai falava assim, eu me preparava o tempo todo para te apoiar na sua queda. Eu não esperava que você ia subir. Que bem, olha só, que coisa, né? Que responsabilidade pra ele e pra você, né? Sim. De aproveitar também a oportunidade de Sim. saber o quanto que isso estava sendo suado pra ele. Sim, e aí eu penso assim, exatamente porque já ouviu algum sermão que diz assim, Deus deu a visão pra você, não pro vizinho? Então o vizinho não precisa te aprovar, ou concordar, ou te apoiar. E às vezes o vizinho é seu marido, é seu pai, é sua mãe, alguém da sua família ali, Sim, né? Deus deu a visão pra você e o sonho tá no seu coração. verdade. Então você tem que seguir naquele propósito, colocar Deus à frente e falar, eu vou vencer, baixa a cabeça e vai pra cima. É um preço muito alto que as mulheres têm pago por isso, né, Paula? Sim. Deficiências hormonais, baixa autoestima, ganho de peso. E hoje a gente tem muitos, graças a Deus, muitos amparados aí. A medicina tem evoluído muito, né? Hoje a gente tem as canetas emagrecedoras, tem vários artifícios, né? E a ginecologia também mudou muito nos últimos anos. Hoje eu vejo que
vocês olham a mulher por inteiro. Então, vê que uma doença, uma ausência, uma patologia não olha uma patologia de forma isolada. Vocês vão na causa do problema, né? Para prevenir ou para ir na raiz ali, não deixar que aquilo perpétue. Então, mudou muito a ginecologia e esse olhar em relação à mulher, né? E ainda a gente leva muita pedrada por causa disso. Porque os médicos tradicionais ainda são a grande maioria, e eles ainda falam, é charlatão, é coisa de internet, isso aí é só pra aparecer, é uma modinha. E, na verdade, é a fisiologia do ser humano que a gente tá olhando, é a bioquímica, né? Então, assim, não é realmente pegar um remédio pra tratar um sintoma. É falar, por que esse sintoma apareceu? O que tá acontecendo aqui, né? Eu já olhei um hemograma, por exemplo, e falei, bom, aqui tem uma desbiose intestinal, com um hemograma simples. Aí você começa a questionar a paciente, quer dizer, não era a minha área, supostamente não era nem para perguntar, né? E você começa a questionar a paciente, o paciente tem sintomas ginecológicos, por exemplo, uma candidíase de repetição, que está aparecendo ali, que era resultado de uma desbiose intestinal. Então, você trata o intestino, melhora a cândida. Aí ela passou anos tomando um monte de fluconazol, um monte de pomada, tendo toda aquela parte emocional que vem, a baixa autoestima, a vergonha, o corrimento, aquilo coça. Você não pode coçar em qualquer lugar. Porque se coça a pele, eu coço aqui, coço qualquer lugar. Agora coça a pepeca, não tem jeito. Coça, né? Não tem jeito. O relacionamento com o marido, todas essas coisas que vêm emocional, autoestima. Então, você vê, enquanto alguém não olhar para essa mulher e dizer, você tem que dormir, porque se você não dormir, seu ciclo hormonal não regula, né? Se tanto de cortisol que você tá liberando, você pode comer alface e água, você vai engordar. Então, assim, enquanto alguém não olha para isso, assim, peraí, tem um terreno biológico, a gente precisa mudar seu estilo de vida, eu preciso construir uma base aqui para depois eu pensar, vou repor hormônio. Sim. Eu falo que o hormônio, ele é a cereja do bolo. Então, assim, a gente não põe uma cereja num bolo todo espaguetifado lá, né? Não põe. Você tem que fazer o bolo bonito primeiro, recheio, depois você bota a cerejinha. Então, o hormônio ajuda, sim, é ótimo, quando tá bem indicado, quando não tem contraindicação, quando bem acompanhado, sim. Mas a gente precisa ter toda essa visão ali da paciente, de inflamação, de intestino, sono, de fazer o equilíbrio mesmo, para que ela fique bem. E às vezes só de você fazer isso, o próprio corpo volta a funcionar bem e a produção hormonal estabiliza. Doutora Paula, qual que é a diferença em tratar sintomas e a causa dos problemas? É um efeito dominó, né? Então, assim, dor de cabeça, toma uma dipirona. Momentaneamente, sua dor vai melhorar, mas amanhã você vai estar com dor de novo, depois de novo, e você vai tomar um montão de dipirona e vai começar a ter um montão de efeito colateral da dipirona. Vai voltar aqui, eu vou começar a usar mais medicamento para tratar os efeitos colaterais do outro medicamento, e isso vai virando uma bola de neve. Enquanto que, se eu sentar, te questionar, e aí, por exemplo, vamos colocar um contexto de uma mulher. Eu tô mais cansada, mais irritada, meu ciclo menstrual tá irregular. Com a dor de cabeça. E tá doendo mais a mama? Tá. Então eu posso pensar numa queda da progesterona? Uma idade aí de 35, 40? Pode ser mesmo. Então, assim, vamos ajustar essa progesterona? E aí você para de ter dor de cabeça e para de tomar dipirona. Então, essa é a grande diferença prática. Que você consegue ajustar aquilo que tá causando aquele sintoma na raiz, porque não é só a dor de cabeça. Percebe como que uma deficiência hormonal eu já gerei um monte de sintomas? Sim. Em que talvez ali o médico poderia prescrever um remédio para cada sintoma desse? E ela virar uma polifarmácia e começar a carregar uma bolsinha de remédios. Meu Deus. Que é o que vai existir cada vez menos, né, Paula? Com o avanço da medicina integrativa, da medicina da longevidade, acho que é o que vai existir cada vez menos. Medicamentos, né? A gente sabe que suplementação não tem efeito curativo. Né? Ela tem um efeito preventivo, né? Então você toma para repor vitaminas para não chegar a ficar doente. Né? Não vai curar. Ficou doente, é remédio. Sim. Não tem jeito. Chegou ao ponto de adoecer, é remédio. Mas eu acredito muito na medicina do futuro, né? Que é a medicina preventiva, mais do que a curativa. Inclusive, eu acho que é uma área que vai crescer muito. Você também não acredita? Já está crescendo, né? Em todas as áreas. Sim. Eu recebi umas 2 semanas atrás, um ortopedista integrativo.
E você vê, né? Os ortopedistas eram os que menos queriam saber disso, né? Pois é, ele lançou inclusive um livro. Que legal. Ortopedista integrativo. Por quê? Porque ele fala que a articulação, tudo é preventivo. Se Sim. você agir com prevenção, você não vai ter um problema na articulação, nos ossos. As fraturas da velhice, Sim. né? A osteoporose. Uhum. Então, eu vejo assim que Muito legal. as nossas escolhas de hoje são nosso futuro de amanhã. Uhum. Então, assim, eu preciso construir músculo, eu preciso deixar meu osso forte, porque não adianta eu ter 100 anos e passar ali em cima da cama. Alguém tendo que me limpar, me trocar. A gente quer chegar aos 100 anos com qualidade de vida. Com Então, longevidade. assim, eu quero chegar lá caminhando, lúcida, independente, cuidando da minha vida. Então, eu preciso hoje fazer escolhas mais saudáveis para que no futuro eu esteja assim. E a medicina da longevidade, a integrativa, ela traz justamente isso, sabe? De forma fisiológica, de forma que você não vai destruir sua saúde. Você vai construir essa saúde. Só que existe, né, claro, ali todo um interesse por trás de que você fique doente, de que você mantenha esse uso de medicamentos, de que você não tenha esse acesso. Os próprios médicos ali dão um bug na cabeça, né? Tem até um livro do Dr. Ítalo Rachid que tem uma médica que ela fala assim, nossa, mas peraí, então até agora eu achava que eu tava curando, eu tava fazendo mal pros meus pacientes. E ela fala, ixi, vou ter que desaprender tudo que eu sabia. Então, de fato, é difícil também pra gente acessar esse conhecimento e não dar uma bugada no primeiro momento, porque a gente foi treinado para tratar doenças. Vai desencontro uma doutrina. Sim. Sim. Menopausa e longevidade feminina, né? Existe muita desinformação, doutora Paula, sobre menopausa. Qual o maior mito que você escuta diariamente no seu consultório? O hormônio causa câncer. É Ainda o maior. existe muitas pessoas que acreditam nisso? Muito. Que a reposição hormonal vai gerar um câncer? E isso foi muito em função do estudo que teve, né, do WHI, que foi o maior estudo que teve em épocas passadas, e que eles utilizaram hormônios que derivavam da égua, que eram hormônios sintéticos, e que aí eles faziam os testes. Então, ali houve, mesmo tendo todo esse contexto, uma proliferação dessa notícia. Houve um aumento de pacientes que apresentaram câncer de mama, principalmente. Só que não houve um controle, por exemplo, tinha obesidade? Tinha sedentarismo? Tinha genética? Não foi avaliado outros fatores. Além disso, hoje, por exemplo, hoje a gente já não utiliza mais esse tipo de hormônio, a gente já tem hormônios bioidênticos por via transdérmica, por implante subcutâneo, que já não passa mais pela via oral, que não tem mais metabolismo hepático ali, né? O efeito de primeira passagem. Então, tudo isso foi o que gerou esse mito que vem se arrastando até hoje. Muitas e muitas mulheres chegam no meu consultório e falam, olha, eu quero um jeito de tratar, mas não quero hormônio, porque eu tenho muito medo. E você vê, esse ano, recentemente, que a FDA retirou a tarja preta dos medicamentos hormonais. E reconheceu, inclusive, que foi um grande erro, que sim, a reposição hormonal, quando bem feita, bem indicada, quando escolhida via e forma de uso adequado, né? Quando nesse acompanhamento. Então, foi visto que sim, tem benefícios e que a gente pode prevenir várias doenças, inclusive. Quando a gente pega a mulher da menopausa, é nessa fase que ela tem mais diagnóstico de doença cardiovascular. Ela infarta mais que o homem. Quando ela está na vida reprodutiva, o homem infarta mais que a mulher. Quando ela chega na menopausa, isso se inverte. Justamente porque o estradiol, por exemplo, é um hormônio protetor da saúde endotelial, dos vasos sanguíneos. Então, a gente começa a ter um risco maior por ter a falta dele. E a gente sabe quanto está associado, por exemplo, com Alzheimer, com osteoporose, com fratura, com a questão da nossa autonomia, né? Então, não é só assim, é que é uma modinha porque eu quero ficar musculosa, bonitona e fogueteira. Estética, né? Não é saúde, a qualidade mesmo de vida mesmo. Até porque o hormônio ele ajuda a mulher a ganhar massa muscular. A massa muscular, ela não é vaidade, é o que vai sustentar a sua pelve, vai te prevenir de uma incontinência urinária e vários outros fatores. Doutora Paula, a mulher precisa aceitar sofrer durante a menopausa ainda?
Com certeza não, né? A gente não deve se acostumar com isso. O problema vem daquilo que a gente conversou, de que a mulher vem nesse costume de rotina pesada, é assim mesmo, é a sobrecarga, o estresse. Então, como não tem muito essa fala de espera, depois dos 35 tem um climatério. E isso já começa a reverberar em sintomas, e que você pode tratar, e que você pode começar uma reposição hormonal, que você não precisa esperar chegar à menopausa, você não precisa esperar a menstruação parar, você já pode começar uma prevenção desde antes, você não precisa se acostumar com esse declínio, né? Então, assim, eu já escutei muito pacientes que chegam no consultório e falam: é porque na época o meu médico disse que eu precisava aguentar que ia passar. Era só alguns anos. Mas você imagina uma mulher de 35 anos que fala pra você: eu tô com insônia, eu tô irritada, não tenho mais libido, minha vagina tá seca, eu não consigo mais ter relação, eu sinto dor, quero esganar meu marido, eu prefiro me separar. E você dizer pra ela: tá bom, vamos esperar mais 15 a 20 anos até você parar a sua menstruação pra gente repor hormônio, porque agora você é muito jovem. Meu Deus. Então, de fato, essa desinformação leva as mulheres a continuar sofrendo nessa fase da vida. Mas não, elas não precisam sofrer. O que elas precisam é buscar alguém que esteja qualificado, que seja acolhedor, que entenda e que queira ajudar nessa fase. Na clínica, agora a gente criou um programa, que é o Essência Feminina. É um programa de acompanhamento anual, justamente para as mulheres que estão em reposição hormonal. Então, elas vêm de 3 em 3 meses, as consultas já são agendadas desde o primeiro momento, e aí a gente faz retornos entre esses trimestres também, para que a gente vá avaliando. E é muito engraçado porque a gente muda o tempo todo, né? Então, às vezes, elas chegam na primeira consulta e me dizem: meu problema é que eu tô cansada. Aí, quando chega na segunda consulta do trimestre, elas me dizem: olha, a disposição tá ótima, mas agora eu sinto que a memória não tá legal. Então, assim, essa mulher não seria avaliada nessa maneira se não fosse nessa proposta. Sim. Imagina, ela viria hoje, faz o check-up, só volta daqui ano que vem. E nesse 1 ano, quanta coisa aconteceu, quanto que mudou, quanta coisa nova que apareceu. Aí ali ela sai com um protocolo para 3 meses de uma consulta anual, ela repõe, fica bem, mais 3 meses bem, depois ela para porque ela não tem mais orientação e ela vai cair. Aí, em vez dela vir numa consulta para manutenção, você tá sempre apagando fogo, porque você repõe, aí ela espera cair, derrubar lá embaixo, aí ela volta e sobe. Ela nunca tá estável. E aí isso vai gerando assim: não adianta eu me consultar, não adianta eu tomar, porque eu tomo e não segura, né? Então, por isso é importante entender que depois dos 30 a 35, não vai ser mais igual, não vai absorver igual, não vai produzir igual. Você tem que estar o tempo todo cuidando, não adianta você fazer hoje, amanhã não. É uma constância. Então, nesse programa anual, a gente consegue ir educando o paciente para que ele... eu vou fazer atividade física, eu vou dormir bem, porque eu tô vendo o resultado. Né? Esse trimestre minha vitamina D estava boa, não preciso suplementar, mas no próximo já muda. Então, ali com os exames laboratoriais, então essa mulher fica realmente monitorada, e o benefício que ela tem é que ela vai ter uma estabilidade o ano todo. Um equilíbrio. Com certeza. Até porque quando a gente fala em longevidade, a gente não está falando só apenas em viver mais, em viver com qualidade. Sim. Né? Autoestima feminina. Paula, você costuma dizer que saúde e autoestima caminham juntos. Por quê? Porque quando você tá bem, você fica mais magnética, você se sente mais poderosa, você tá ali e você tá segura, né? Imagina quando você tá sem hormônio, sem vitamina. Vamos pegar uma coisa básica: ferro. Tranquilo, básico, qualquer mulher, às vezes tem uma menstruação com fluxo maior, não absorve bem, não se alimenta direito, não gosta muito de comer carne, não come muita verdura, pronto, cenário perfeito para ela ter uma deficiência de ferro. E ela chega cansada, arrastada, ela não tem força, ela não vai passar um batom, ela não quer saber de ir no cabeleireiro, ela não quer fazer nada, porque tudo que ela quer é dormir. Ela vai fazer o básico, tipo assim: eu vou trabalhar, eu vou cozinhar, eu vou cuidar aqui do que eu não posso deixar de cuidar, e o resto eu não tenho força. Então imagina essa mulher quando você vai lá e melhora o ferro dela. Ela fala: nossa, agora eu tenho disposição, eu vou me cuidar mais, nossa, agora eu quis até vestir uma roupa melhor. É incrível que elas chegam no consultório de cabelo pra cima, desanimada, triste, capenga, e aí você começa a fazer os ajustes e ela volta bonita, poderosa. Então, por isso que a saúde tem a ver com a autoestima.
Não tem como você tá mal por dentro e bonita por fora. Você não vai estar, porque você não vai conseguir manter, Verdade. né? Verdade, é um conjunto, né? Pinga-fogo, uma palavra que defina saúde para você. Longevidade. Uma palavra que defina longevidade. Qualidade de vida, autonomia. Um hábito que toda mulher deveria adotar e abortar. Abortar, se culpar. Parar de se culpar, porque a gente faz o melhor que pode com o que a gente tem naquele momento. Então a culpa, eu acho que a culpa tá acabando com a gente. E adotar, um hábito que ela deve adotar. Cuidar da saúde. Um exame que não pode ser negligenciado na vida da mulher. Olha, eu acho que é muito importante todos. Essa tá Um difícil. monte de exame de rotina, né? Eu já faço mais de 70 exames Sim. a cada 3 meses. Sim. Então, assim, eu acho que hormônios e vitaminas, falando de longevidade. Sim, sim. Um conselho para quem está entrando na menopausa, Paula. Procure uma ginecologista pra chamar de sua. Eu acho que não é nem na menopausa, acho que no climatério, né? Sim. Não, Já procurar. 30 ali, né? 30, você já tem que ter alguém. Sim. Alguém que vai estar te olhando ali, te ajudando, ajustando. De preferência que seja da integrativa, que vai ter esse olhar diferenciado, né? Hoje, o que significa para você viver bem? Ter autonomia, ter independência, me sentir bem comigo mesmo, me sentir assim que eu tô curada, que eu posso ir e vir. Sabe quando você pode estar de cara lavada ou você pode estar maquiada e você se sente bonita e segura Sim, sente bem. e você tá feliz? Isso é bom. Eu acho que é isso. Que bênção, doutora Paula. Sempre muito bom receber você. Obrigada por compartilhar um pouquinho da sua história, da sua experiência, né? E do seu profissionalismo também, a sua visão sobre a medicina que cuida da mulher de forma completa, né? A gente sabe que é a medicina do futuro. Eu defendo muito essa medicina preventiva, a integrativa. Eu gosto mais de chamar ela como preventiva mesmo. Sim. Porque eu acho que hoje nós, mulheres, temos acesso ao que as nossas mães, as nossas avós não tiveram. Muitas mulheres passaram anos sofrendo com os impactos do climatério, da menopausa, das disfunções hormonais, porque não tinham acesso. O acesso que a gente tem hoje é a informação, ao cuidado. Então eu vejo um futuro muito bom para todas nós mulheres, um futuro assim muito promissor. Um futuro onde a mulher dos 60, 70, esses dias eu recebi uma esposa de um profissional aqui com 68 anos de idade. E quando ela me falou a idade dela, eu quase caí de costas. Porque ela parecia ter 50. Tanto o rosto quanto o corpo, a disposição. E ela me falou assim, Paula, eu comecei a fazer atividade física aos meus 37 anos. Eu tenho 30 anos que eu faço atividade física. E eu me suplemento. Tem mais de 15 anos, eu faço atividade física, eu não bebo, não tenho hábito de bebida alcoólica, eu não como açúcares. Então, é uma mulher que você olha, você não diz. Então, ela é fruto hoje das escolhas dela. E eu acho que a gente caminha para um futuro onde nós não vamos ter aquelas velhinhas mais. Aquela senhorinha de 70 anos, assim, enrugadinha. Não vai ter isso mais, Paula. Sim. Eu não vejo, eu não consigo visualizar uma mulher, eu não consigo visualizar nós aos 70 anos desse jeito. Você consegue se visualizar assim? Então, isso é graças aos avanços. E essa medicina que cuida de dentro para fora, né? Paula, antes da gente encerrar, eu gostaria que você deixasse um recado especial para quem está nos acompanhando, as mulheres que estão nos acompanhando, que estão entrando na menopausa, mulheres que estão com baixa autoestima, que ainda não encontraram motivos para ter essa virada de chave que você teve. Fale olhando no olho dessa mulher agora, essa noite. Para você, mulher que tá aqui nos acompanhando, que precisa daquele puxãozinho de orelha, tá na hora, não espera mais. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Se tem alguém que merece ser cuidada, é você. Você merece viver bem, merece ter qualidade de vida. Você precisa se olhar, se valorizar. Comece pela sua saúde, porque de lá você vai puxando todas as outras camadas que precisam ser curadas. Olha para você do mesmo jeito que você olha para o seu colega, o seu marido. Seja gentil com você, assim como você é também com as outras pessoas que estão ao seu redor.
para de se cobrar, de querer ser perfeita, de se julgar, de se condenar, de estar com esse chicote mesmo atrás de você. Então, nesse momento, sabe, se era isso que você precisava, se era esse sinal que você estava pedindo para Deus, Deus criou você perfeita, linda, e você chegou até aqui com as suas dores, os seus traumas, com tudo que você tem. E só você tem, é a sua jornada, é a sua caminhada. Então, para de olhar para essa história de dor e dizer assim, mas só tem dor, só tem caos, só tem lixo aqui. Não tem não. Tem uma mulher linda aí dentro que está esperando para desabrochar. E eu tenho certeza que você vai encontrar a sua essência de volta e que você vai voltar a se amar, voltar a se cuidar, e eu desejo do fundo do coração que você encontre pessoas para te ajudar nessa jornada. Exato, sair do papel de coitado e virar protagonista da sua história, né, Paula? Isso. Obrigada, viu, doutora Paula, mais uma vez. Vocês que nos acompanharam, eu falo sempre que a informação ela só começa aqui. Ela continua através de você, que pode compartilhar e replicar esse conteúdo com amigos e familiares. Eu espero vocês no próximo episódio às 19 horas. Até lá! Toda grande realização começa muito antes de existir. Antes do concreto, vem o cálculo. Antes da forma, vem a função. E antes de levantar qualquer estrutura, é preciso saber por que ela deve existir. Na Tectares, a resposta para essa pergunta é o que nos move: a integração. Acreditamos que construir não é erguer paredes, é criar conexões, desenhar experiências e entregar valor real às pessoas. É estruturar o espaço onde a vida acontece. Para transformar essa visão em realidade, há mais de 30 anos trabalhamos com processos bem definidos e relações baseadas em transparência. Do estudo à entrega, da técnica à experiência. Nossos valores estão em tudo que fazemos. Com isso, já empreendemos mais de 900 mil metros quadrados de incorporações verticais que funcionam na prática, no tempo e no valor. E hoje apresentamos 2 projetos com propósitos claros. O condomínio clínico médico, para atendimento integrado em um espaço completamente saúde. E o Timeless Residence, para viver integrado ao seu tempo em todas as fases da vida. Aqui desenvolvemos empreendimentos inteligentes. Para quem mora, para quem atende, para quem investe com critério. Tectares. Estruturar e realizar.